Por que será que Deus parece gostar de que a gente fique sem comer? Bom, essa e outras perguntas eu quero responder aqui nesse vídeo hoje. Meu nome é Arlindo de Souza, seja bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai falar sobre jejum. O jejum é uma prática muito disseminada na fé cristã e inclusive em outras religiões, outras culturas ao redor do mundo, que tem a ver com basicamente se abster de alimentos. Se você tem dúvidas práticas a respeito de como jejuar, fica até o final do vídeo porque eu vou dar algumas dicas aqui que vão ajudar você a jejuar melhor e a não ficar passando mal depois de jejuar. A Bíblia vai mostrar pra gente alguns tipos de jejum. O primeiro e talvez o mais radical de todos é um jejum absoluto. O que seria um jejum absoluto? É você não ingerir nem nada sólido, nem nada líquido, incluindo água, durante um período determinado. A gente tem poucos jejuns desse na Bíblia e geralmente eles envolviam situações muito extremas e alguns deles tinham a ver com, inclusive, manifestações sobrenaturais, onde um ser humano não seria capaz de ficar aquele tanto de tempo sem comer nem beber água. Então esse jejum absoluto a gente pode observar ele sendo feito ali pela nação de Israel no livro de Esther, quando existe ali um decreto para o extermínio do povo judeu. Diante dessa possibilidade de toda a nação ser exterminada em todos os lugares onde eles estavam espalhados, houve um jejum que foi convocado, em que os indivíduos ali não comeram nada e não beberam nada, nem água, durante um período determinado de tempo. É importante ressaltar que, em termos da sua saúde, você precisa ser muito cauteloso em relação ao jejum absoluto. Ele não deveria ser estendido, na maioria dos casos, por mais do que 24 horas. E mesmo assim, em alguns casos é importante você tomar muito cuidado e se certificar de que sua saúde está legal para você fazer isso. O outro tipo de jejum é o jejum onde você apenas ingere água. Esse talvez é o jejum mais comum nas escrituras. Então a gente vê Paulo, a gente vê Jesus, a gente vê outros apóstolos, a gente vê inúmeras figuras no Antigo Testamento fazendo uso desse tipo de jejum, bebendo apenas água. E esse é um jejum que pode ser sim estendido por um tempo um pouco mais prolongado. Você consegue ficar alguns dias aí, em alguns casos até algumas semanas, sem comer nenhuma comida se você continuar bebendo água. É óbvio que qualquer período muito extenso de jejum, ele deveria levar em consideração outros aspectos da sua saúde. Mas se você vai jejuar semanalmente, mensalmente ou com algum tipo de periodicidade semelhante a essa, não tem muito problema. O jejum pode até trazer alguns benefícios para você. Um deles é comer um pouco menos, né? Agora, o que vai diferenciar um jejum que é cristão de um jejum que não é cristão? Talvez o ponto principal que a gente precisa saber é que, ainda que o jejum pareça uma prática estranha, ficar sem se alimentar, e a gente não consiga entender muito bem, porque a Bíblia simplesmente não explica exatamente o porquê o jejum tem esse tipo de poder de fazer com que você se torne alguém mais sensível espiritualmente ou cresça em determinadas áreas da sua vida. A gente sabe que um jejum que é genuinamente cristão sabe que ficar sem comer não produz para você mérito diante de Deus. Ou seja, o jejum não é uma moeda de troca. O jejum não é algo que você faz e que, pelo fato de você estar sem comer, Deus te dá uma recompensa por isso, como se ficar sem comer fosse uma coisa que trouxesse algum tipo de benefício para Deus. Gente, não traz. O jejum, ainda que não seja explicado muito claramente nas Escrituras o porquê ele está associado ao nosso crescimento espiritual, uma coisa que é certa é que o jejum faz com que você fique focado. A ideia do jejum é dedicar aquele tempo ali para se consagrar a Deus, no sentido de ter o seu coração, a sua mente, as suas atenções mais voltadas para Deus do que para qualquer outra coisa. E qual é a coisa que desempenha um papel muito grande na nossa vida, inclusive tem a ver com a nossa sobrevivência? É comida. A comida pode facilmente se tornar um meio pelo qual nós abafamos as nossas emoções, lidamos com os nossos problemas, mascaramos a nossa ansiedade. A comida pode ser um ídolo na nossa vida. Por quê? Porque ela é uma fonte de prazer que é relativamente lícita. Você nunca ouviu aquele ditado
Crente não bebe, mas come. A verdade é que nós usamos a comida como se fosse uma medicação para os problemas da nossa alma. E quando nós jejuamos, o que vai acontecer em muitos casos é que nós vamos nos deparar com os problemas da nossa alma, sem qualquer mecanismo de defesa para abafá-los ou varrê-los para debaixo do tapete. Muitas pessoas, ao jejuarem, ao invés de relatarem e darem testemunho de que sentiram a presença de Deus, algumas somente vão dizer: olha, eu me senti muito irritado. Portanto, uma forma cristã de jejuar é entender que jejum não é uma obra usada para barganhar com Deus, mas o jejum é simplesmente um meio pelo qual eu coloco o meu coração posicionado para receber mais da graça de Deus e para parar de me entupir com as guloseimas da mesa desse mundo. A Bíblia só fala de jejum em termos de abstenção de alimentos. Sejam os dois que eu já falei para vocês, seja a restrição de certos alimentos, como por exemplo Daniel, que não comia nem carne, nem coisas saborosas, ou que se absteve de comer dos manjares do rei na Babilônia. E levando isso em consideração, fica difícil a gente associar certas abstenções que não têm a ver com alimento a de fato o que a Bíblia chama de jejum. Se abster de redes sociais, de entretenimento ou de qualquer outra coisa que você goste, não necessariamente constitui um jejum bíblico, o que não quer dizer que não seja uma coisa válida e que vai ajudar você a crescer espiritualmente. Se você gasta muito tempo com as redes sociais e você se abstém dessas redes para se dedicar mais a Deus, é óbvio que isso vai ter um resultado no seu amadurecimento em Cristo. Mas quando a gente fala a respeito de jejum, biblicamente, o jejum tem a ver com você parar de comer, ou parar de comer, ponto, e somente ingerir água, ou nem ingerir água, ou parar de comer certos alimentos que vão fazer com que você, de fato, sinta a falta daquilo ali, mas tenha o seu coração mais disponível para buscar a Deus. O jejum durante a história da igreja foi, em inúmeras ocasiões, associado ao crescimento em poder e sensibilidade. Muitos homens e mulheres que operavam em curas, em milagres, ou com dons proféticos, foram pessoas conhecidas por se dedicarem muito ao jejum. Outros que se dedicaram bastante ao jejum foram os místicos na história da igreja, pessoas que foram conhecidas por serem indivíduos que tinham muita intimidade com Deus e que tinham muita profundidade na sua vida de oração. Esses exemplos, junto com o testemunho bíblico, mostram para nós que o jejum está, sim, associado a ter um coração mais sensível às coisas do Espírito e a ter, talvez, um maior foco em relação àquilo que Deus está fazendo e na sua participação nisso. O jejum, biblicamente, é mostrado como uma forma de buscar Deus mais intensamente, uma forma de pedir pela proteção de Deus diante de perigos e adversidades extremas, mas também a gente tem um uso neotestamentário do jejum que foi inaugurado pela própria fala de Jesus. Jesus disse que aqueles eram dias em que os discípulos não precisariam jejuar, porque o noivo estava ali com eles. Mas haveriam dias em que esse noivo seria retirado e então eles jejuariam. E daí vem a expressão que é muito utilizada de alguns anos para cá, do jejum pelo noivo. Esse jejum ele tem a ver com entender que jejuar é uma forma de demonstrar a nossa saudade, o nosso desejo de encontrar com Jesus e o quanto que a nossa vida não está completa sem Ele aqui. É óbvio que o objetivo desse jejum não é apenas expressar um pesar e um lamento pela falta que Jesus faz, mas é também crescer em intimidade de Jesus como noivo, entendendo que nós queremos conhecê-lo o máximo que seja possível nessa era, mas o nosso desejo genuíno é nos encontrarmos com Ele na sua segunda vinda. Jesus falou não se nós jejuássemos, mas Ele disse quando vocês jejuarem, deixando claro ali pela sua fala de que jejuar era uma coisa esperada dos discípulos, era algo que iria de fato acontecer, a questão só era quando. Sendo assim, jejuar é tão cristão quanto orar, quanto ler a Bíblia,
Todas essas são práticas que foram deixadas para nós nas Escrituras como meios de nos expor a mais da graça de Deus. E aí vem a pergunta: como jejuar? Quais são coisas que podem atrapalhar o seu jejum? Quais são práticas dentro do jejum que podem inclusive trazer malefícios para a sua saúde? Primeira coisa que eu preciso falar e reforçar com você é: não faça períodos estendidos de jejum absoluto. Não fique sem beber água durante muito tempo. Se você decidir estender mais do que isso, seja muito honesto consigo mesmo para perceber os sinais no seu corpo e, de maneira alguma, vá além de 2 ou 3 dias fazendo isso. O segundo é, se você vai jejuar todo o alimento sólido e vai ingerir apenas água, beba muita água. Beber água vai ajudar você a se livrar das dores de cabeça que são tão comuns no jejum. Beber água vai ajudar você a manter o seu corpo muito mais saudável durante aquele período em que você não ingere alimento. Beber muita água vai ajudar o seu corpo a ser muito mais eficaz durante esse tempo e vai diminuir muito da fadiga e do cansaço que é comum sentir e até mesmo das dores no corpo que é comum sentir em períodos de jejum onde você só ingere água. Uma outra coisa importante a respeito do jejum é você não ter uma atitude como se você fosse algum tipo de bovino em que você acha que você tem um segundo estômago onde você vai estocar comida que vai fazer com que você seja mais sustentado durante um jejum. Independente da refeição que você fizer, essa refeição vai ser digerida e vai chegar uma hora em que ela não vai ser mais um estoque no seu corpo. O que sobrar de energia não vai ser usado muitas vezes no jejum, vai virar gordura mesmo. Então você precisa tomar muito cuidado com essa ideia de eu vou me empanturrar porque no próximo dia eu vou jejuar. Não faça isso. O que isso vai fazer é fazer com que você sinta fome mais rápido, fazer com que você sinta desconfortável, fazer com que você tenha problemas de digestão durante aquele período e fazer com que você simplesmente passe mal. Uma prática sábia antes de um jejum é fazer refeições leves, comer bastante frutas, legumes, vegetais de todo tipo, comer comida de verdade. Se você vai jejuar, não come lanche no momento antes de começar o jejum, não come um monte de besteira, um monte de comida pesada, coma comida de verdade. Come arroz, come feijão, come alguma carne, come legumes, come folhas, coma frutas. Assim, o seu corpo vai estar muito mais preparado para passar por aquele período ali, porque ele foi abastecido com coisas que fazem bem para ele. Outro erro muito comum entre as pessoas que jejuam é que existe a possibilidade de que enquanto você está jejuando, você vai ficar pensando em comida. Isso, em alguns casos, é meio inevitável. Você vai estar muito mais atento a esse tipo de coisa, você vai perceber muito mais esse tipo de coisa e existe uma grande possibilidade que você vai ficar pensando o que você vai comer quando você terminar o jejum. O que eu te recomendo, e muita gente experiente na área vai recomendar a mesma coisa. Ao terminar o seu jejum, não de cara faça uma refeição grande. Tire um tempo para comer algumas folhas, algumas frutas, alguns alimentos leves que vão preparar o seu estômago para a refeição maior que você vai fazer depois. Se você quiser tomar um suco de fruta, mas é bom tomar cuidado com a acidez dessas frutas. Se você quiser comer uma salada de frutas, ou se quiser comer banana, ou se você quiser tomar uma vitamina um pouco mais leve, essas são coisas que vão ajudar você a manter a sua saúde e conseguir ter uma longevidade maior na sua vida de jejum. Agora, falando sobre isso, eu preciso ser sincero com vocês e falar a respeito de uma prática que eu tenho, que não é uma prática saudável, mas é uma prática que me ajuda a ser sustentado durante meus períodos de jejum, que é, eu costumo tomar café durante o meu jejum. Eu tomo alguns cuidados, que é de não tomar muito café, e é de não tomar um café muito forte, porque eu vou fazer o uso daquele pouquinho de cafeína ali para me dar uma energia extra durante o meu dia e conseguir trabalhar mesmo enquanto eu estou jejuando. Como meu trabalho envolve muito
leitura, pesquisa, preparação de aula, de pregações, existe uma grande possibilidade de que eu vou ficar tão debilitado quando eu ficar totalmente sem alimento que eu não vou conseguir fazer nada. Por isso, eu acabo recorrendo ao café. Não é uma coisa que eu recomendo você fazer, mas o que eu digo é, se você fizer, faça com cuidado, não deixe de beber água e não exagere na quantidade de café, porque se você fizer isso, você vai fazer um buraco no seu estômago. É isso aí, pessoal. Bom jejum para vocês. E se você tem dúvidas sobre esse ou outros assuntos, escreve aqui nos comentários que eu quero gravar vídeo para sanar as suas dúvidas. A gente se vê aqui no YouTube.